Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 18, do verso 1 ao 28. Esse capítulo 18 narra o surgimento, o nascimento da igreja na cidade de Corinto, na Grécia. E é interessante entendermos um pouco das características dessa cidade, porque vamos encontrar em Corinto aspectos muito semelhantes aos das grandes cidades do nosso país. Pois veja, Corinto era uma cidade com uma grande população, possuía uma atividade comercial bastante intensa, era um centro de religiosidade pagã, haviam por todos os lados templos e altares dedicados a diferentes divindades, e era ainda uma cidade famosa no mundo antigo pela prostituição. Ou seja, se você andasse pelas ruas de Corinto, veria uma realidade bastante parecida com a de uma grande cidade brasileira. E pensando nisso, qual é a opinião que você tem sobre a sua cidade? Existe alguma coisa boa, alguma coisa de bom em nossas cidades? Quantas vezes você já reclamou ou ouviu pessoas reclamar a respeito do lugar em que você mora? Aliás, é provável que essas reclamações sejam justificáveis. Mas você já se perguntou sobre a perspectiva de Deus sobre a nossa cidade? Como Deus olha para a nossa cidade e a avalia? Observe que Deus, nesse texto, vai se manifestar ao apóstolo Paulo, dando a ele uma visão e mostrando que aquela cidade tinha algo diferente. Ela era uma cidade onde a maioria das pessoas estava tão somente preocupada em fazer negócios, ter lucro, participar de cerimônias religiosas pagãs, vivenciar uma sensualidade promíscua, ou seja, era um lugar que girava em torno de dinheiro, sexo e idolatria. Mas quando Paulo chegou ali, o Senhor, em visão, disse a ele: Paulo, eu quero que você fique nessa cidade, trabalhe nela, porque eu tenho muito povo em Corinto. Paulo estava pronto para sair dali, evangelizar em outros lugares. Contudo, a perspectiva de Deus, dos lugares, das pessoas, é diferente da nossa. Aprendemos aqui a pensar na geografia de Deus. Humanamente falando, Corinto não era um lugar muito recomendável, agradável para um cristão sério viver. Mas ali haviam pessoas preciosas para o Senhor. Por isso aquela cidade precisava do Evangelho, aquela cidade precisava de igrejas. As nossas cidades precisam de igrejas comprometidas com o Evangelho, homens e mulheres crentes, porque Deus tem pessoas preciosas para Ele que precisam ser alcançadas nesse lugar. Sermos igreja é entendermos que Deus nos colocou em uma comunidade específica, em um lugar específico para servir a missão de Jesus nessa região. E tudo que a igreja tem, tudo que a igreja faz, está a serviço dessa missão. É importantíssimo estarmos ligados na geografia de Deus. Às vezes, queremos ir para onde Deus não nos mandou. Queremos sair de onde Deus quer que fiquemos. Reflita, pense sobre a geografia de Deus para a sua vida. Uma segunda reflexão que podemos extrair desse texto é sobre aprendermos a não servir a Deus sozinhos. O reino de Deus precisa de equipes, não apenas de pessoas.
Pois veremos nesse capítulo 18 toda uma equipe de colaboradores e cooperadores ao redor do ministério de Paulo. Ele não trabalhava sozinho. Paulo entendeu que sozinho ele não daria conta de levar o evangelho para todas as pessoas, em todos os lugares, e ao mesmo tempo cuidar de todos os crentes e igrejas já existentes. Era humanamente impossível. Ele precisava de apoiadores. O reino de Deus precisava de uma equipe de trabalho. E boa parte dessa equipe vai aparecer aqui nesse capítulo. Áquila, Priscila, Apolo, Silas, Timóteo, Crispo, Tício, entre outros. O problema é que todas as vezes que ouvimos uma mensagem sobre vocação e chamado, pensamos em algo totalmente individual. O chamado de Deus para a minha vida, para eu exercer o meu ministério, o meu dom. Porém, eu queria te convidar a pensar o chamado de Deus para a sua vida em termos de fazer parte de uma equipe, colaborar com um time, cooperar com outras pessoas. Veja o exemplo de Jesus. Ele não saiu ordenando apóstolos. Ele preparou um grupo, uma equipe de 12 apóstolos. E quando Jesus ora pelos seus discípulos, ali em João capítulo 17, ele não pede a Deus para cada um individualmente crescer espiritualmente. A oração de Jesus é para que o grupo de discípulos se mantivesse unido, testemunhando ao mundo a unidade. Sermos cristãos e sermos igreja é aprendermos a servirmos juntos em equipe. A igreja é uma equipe de trabalho do reino de Deus. Quando você é batizado, professa a sua fé e é recebido na igreja, você passa a integrar uma equipe, um time. O reino de Deus é o espaço onde trabalhamos juntos, uns com os outros, para abençoarmos vidas. Se você é daqueles que só aceita servir na igreja, trabalhando sozinho, talvez você ainda não compreendeu o significado de reino de Deus. A palavra de Deus te convida a refletir. Você já entendeu o reino como o lugar, o espaço onde servimos juntos ao Senhor, apoiando e cooperando uns com os outros? É dessa forma que você tem vivenciado o reino? Uma terceira reflexão que esse texto nos convida a fazer tem a ver com as sinalizações que Deus coloca para as nossas vidas. Veja que Paulo era um homem muito comprometido com o reino de Deus. Ele tinha plena convicção do seu chamado. Seu coração ardia pelo Evangelho. Porém, ele era uma pessoa de carne e osso, como você e eu. Um ser humano, pecador, mortal. E assim como eu e você, ele tinha dúvidas, momentos de insegurança, o que fazer, para onde ir. Será que não é hora de desistir, de voltar atrás, de mudar o caminho? E diante dessas incertezas tão naturais, Deus foi ao encontro dele, se manifestou em uma visão. Ele falou algumas coisas importantes que também têm a ver com a sua vida. Em primeiro lugar, o Senhor disse: não tenha medo. Observe, ter medo não é pecado. O medo é uma coisa natural em nossa condição humana, faz parte das nossas limitações e fragilidades. Entretanto, o que Jesus está dizendo para Paulo é: não deixe que o medo supere a sua fé em Cristo. Não deixe que a ansiedade vença a confiança no Senhor. Não permita que as preocupações humanas paralisem a sua vida espiritual. Várias vezes na Bíblia o Senhor falou para diferentes pessoas essa mesma frase: não temas. Abraão, Isaac, Josué, o povo de Israel, Maria, José, Zacarias,
o Paulo aqui nesse texto, eram pessoas, e muito além dessas pessoas que citamos, pessoas que tinham motivos mais do que suficientes para terem medo. Era razoável o medo delas. Era normal naquelas situações ter medo. Mas havia um diferencial. O Senhor estava com elas. É exatamente isso que o Senhor diz para Paulo nesse texto. Eu estou com você. Sentir medo é humano. A fé é não deixar que o medo supere a nossa confiança em Jesus. Isso não significa, por outro lado, que eles não passariam momentos ruins. A presença do Senhor ao nosso lado não impede que a gente atravesse desertos. O diabo não vai te dar trégua. Estar com o Senhor não exclui a possibilidade de atravessarmos o vale da sombra da morte. Mas ao passarmos, lembre, o Senhor está comigo. Por isso, ainda que o medo venha, a minha fé é maior. Talvez nessa hora você esteja no meio do vale, atravessando um deserto extremamente árido. E o Senhor fala com você. O Senhor está ao seu lado. Você não está sozinho. Por isso, confie nele. Paulo obedeceu. Obedeceu ao Senhor, ficou na cidade. Dias depois, foi preso. Talvez passou pela cabeça dele, será que a promessa de livramento feita pelo Senhor não iria se cumprir? Na verdade, de uma forma extraordinária, Paulo foi solto e os acusadores de Paulo é que acabaram sendo linchados. Paulo não pediu para ser solto. Paulo não bajulou o governador, não fez nenhum tipo de acordo ou barganha com qualquer autoridade. Ele foi solto pela intervenção do Senhor. Isso nos ensina que a Igreja de Jesus não precisa negociar, mendigar o favor de ninguém. A Igreja precisa de homens e mulheres prostrados aos pés de Jesus. Quem sustenta a Igreja é o Senhor. E quem a leva adiante é o Espírito Santo, através de pessoas limitadas e pecadoras, mas que sinceramente amam o Senhor e são apaixonadas pelo Evangelho. Por quê? Por que não devemos ter medo? Será porque temos recursos, influência, capacidade, inteligência? Porque conhecemos gente poderosa? Não. O motivo de não ter medo é porque o Eterno, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Senhor de todas as coisas, está junto conosco e Ele nos protege. Agora, não deixe de notar que o mesmo Senhor que falou para Paulo, não temas, porque eu sou contigo, também disse, fala, não te cales, porque tenho muito povo nessa cidade. O mesmo Deus que nos dá livramentos, nos dá responsabilidades, o mesmo Deus que cuida da gente com graça, que anima, encoraja, sara as nossas feridas, renova as nossas forças. Ele diz, vai e me serve nessa cidade. Vai e anuncia o meu evangelho. Vai e dá testemunho do reino de Deus. Vai e coopere com a expansão do reino. Você só experimenta a veracidade das promessas quando e se atende ao chamado do Senhor e segue a geografia de Deus para a sua vida e se envolve no reino e participa de equipes de trabalho em prol do reino. A pergunta é, o Senhor tem te dado livramentos, o Senhor tem estado ao seu lado, Ele tem cuidado de você. E o que você vai fazer a partir disso? Que diferença essa promessa está fazendo na sua vida? Por fim, esse texto nos convida a uma última reflexão. Somos apresentados aqui a Apolo, alguém que posteriormente será um dos principais colaboradores do apóstolo Paulo. A palavra de Deus apresenta algumas características de Apolo.
Ele era cristão, foi apresentado ao Evangelho, creu em Jesus, era um homem fervoroso, que buscava a Deus e o servia com intensidade, era alguém que tinha uma preocupação missionária, ele compartilhava o Evangelho com outras pessoas. Agora, ele só havia conhecido até aquele momento o batismo de João Batista. Ou seja, Apolo era um crente fervoroso que falava de Jesus, mas que aprendeu o Evangelho de forma incompleta. Por quê? O batismo de João Batista não é um batismo cristão. Era um batismo preparatório para a vinda de Jesus, que desafiava os judeus ao arrependimento. O batismo cristão, por sua vez, é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está baseado na morte e ressurreição de Jesus, no derramamento do Espírito Santo. Ao sermos batizados, recebemos a graça de sermos inseridos no corpo de Cristo aqui na terra, no espaço da atuação do Espírito Santo. Ou seja, a história de Apolo nos ensina que podemos ser cristãos e ainda termos uma visão incompleta, insuficiente do Evangelho e do Reino. Você creu, mas não te ensinaram tudo. E talvez há coisas no que você crê e no que você vive que necessitam ser corrigidas. Veja o versículo 26. Deus usou Áquila e Priscila para chamarem Apolo à parte. E eles fazem uma espécie de discipulado com Apolo, para que ele tivesse uma visão mais clara, mais ampla do reino de Deus e do Evangelho. Ser cristão é permitir que Deus use pessoas para nos ensinar, nos ajudar e ampliar a nossa visão espiritual. Pense sobre isso. Deus te abençoe. Amém.